Boa tarde, mais uma gravação. Estamos no planeta Terra e hoje é o dia 13/10/2021 e é quarta-feira e são 16h50, mais ou menos. O Senhor Espírito Santo me inspira, me estimula a criatividade. O Senhor Espírito Santo é a minha inspiração. Aleluia. Senhor Espírito Santo estimula os dons que Deus já me deu e eu recebo agora a sua inspiração em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos ler o hino 111. Aleluia. 111. Melhor que a vida é o teu amor, o amor de Deus. Melhor que a vida é o teu amor, meus lábios te louvarão e o teu nome bendirão. Minhas mãos em teu nome erguerei. Aleluia, te louvarei e bendirei. Então o título é a correção, creio que já disse, e vamos ler a palavra de Deus em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 12, 5 a 10. Glória ao Senhor, aleluia. Então, diz assim o São Paulo: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco, como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os venciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito, é verdade. E aqui, Pai, glória ao teu nome, tu és chamado Pai dos Espíritos. És Espírito e és o Pai dos Espíritos. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam. Ler um bocadinho acima, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos eternamente, porque aqueles, na verdade, os pais humanos, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas o Pai dos Espíritos nos corrige para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor em Colossenses 2, 1 a 3. A carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 1 a 3. Glória ao Senhor, aleluia. Então a palavra do Senhor diz São Paulo, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram
diz São Paulo, o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos pela plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, mistério de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aleluia. Então vamos ler também Filipenses 1, 9 a 11. E diz São Paulo: E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, em que o Senhor irá buscar sua igreja, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos ler ainda a palavra do Senhor em Colossenses 3, 16, 17. Diz São Paulo: A palavra de Cristo habite abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos ler também Romanos 8, 26 a 28. E da mesma maneira, diz São Paulo, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não, lembro-me daquela palavra em 2 Coríntios 12, 7 a 9, que diz que ao São Paulo foi enviado um espírito, um mensageiro de Satanás, e ele pediu a Deus, mas o Senhor disse-lhe: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui diz, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, ou seja, a palavra ajuda, ajuda ou aperfeiçoa, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. E aqui é ajuda, portanto, deve ter o mesmo sentido. Aperfeiçoar no sentido de ajudar. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele, aquele que examina os corações, que segundo Deus intercede pelos santos. Penso que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que examina os corações, eu penso que deve ser o Senhor Jesus Cristo. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele, o Senhor Jesus Cristo, que segundo Deus intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler a palavra do Senhor em 2 Coríntios 10, 3 a 5, diz São Paulo. Porque andando na carne, no corpo, não militamos segundo a carne, ou seja, não é a carne que manda. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, coisas que ficam no subconsciente, que não querem sair. Então,
As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos que não estão de acordo com a palavra de Deus e destruindo toda a altivez que não está de acordo com a palavra de Deus, vou repetir, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Entendimento ao pensamento. eh, Vamos ler também a palavra do Senhor em 1 Timóteo 2:1 a 6. Glória ao Senhor, aleluia. Diz São Paulo: admoesto depois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens e pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Aleluia. Vamos também ler a palavra do Senhor, hein? 1 Coríntios 13:8 a 10. Diz o São Paulo: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então vamos ler também é, 1 de João 2:20 a 25. Então diz a palavra de Deus, e vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador? Por repetir, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é? Quem é? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, não nasceu de novo, né? Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai, é porque nasceu de novo. Se ele confessa o Filho, recebeu o Senhor Jesus como Salvador, então também tem o Pai, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, o que desde o princípio vistes, permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus, ainda segundo aos Coríntios 5:1 a 8. Então São Paulo diz, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas uma casa eterna nos céus, um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. E diz São Paulo. E por isso também gememos,
desejando ser, lembro-me também que a palavra do Senhor diz, como nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos, gemidos inexprimíveis. E São Paulo aqui diz, por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Portanto, o nosso espírito geme, juntamente com o Senhor Espírito Santo, eh, porque desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, um corpo novo, como o do Senhor Jesus. Diz São Paulo, ainda se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Portanto, nós temos que ter nascido de novo e estar revestidos com a armadura de Deus. Porque, diz São Paulo, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. É o tal, quando Jesus vier, o nosso corpo vai ser transformado no abrir e fechar de olhos. Ora, diz São Paulo, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O Santo Espírito que está em nós é um penhor, é um primeiro pagamento da herança. Aleluia. Ora, o repetir, ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Portanto, a pessoa morre e depois vai estar com Cristo. Eh, vamos ler em Efésios 2, 5 a 9. Diz São Paulo, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, perdão, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ora, espiritualmente isto já aconteceu. Vou ler outra vez. Estando nós ainda mortos, perdão, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Aleluia! Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler ainda a palavra de Deus. É, Romanos 4, 5 a 10. A palavra do Senhor diz, São Paulo diz, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Vou repetir, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, que é o Pai, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também da vida clara, bem-aventurado o homem a quem Deus, ah, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas
e cujos pecados são cobertos pelo sangue de Jesus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, não tem em conta o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? E São Paulo responde: não na circuncisão, mas na incircuncisão. Glória ao Senhor. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito, o que é aparente ou visível. Hebreus 11:6. Ora, a fé, aliás, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É o exemplo que eu tenho dado da máquina de lavar. Eu creio que a máquina de lavar existe, eu aproximo-me dela, ponho a roupa e a roupa sai lavada. Assim é Deus que nos paga todo o bem que fizermos. Ele não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear também vai colher. E na parte do bem também vai acontecer. Agora, Hebreus 11:40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Agora vamos ler em Mateus 21:21-22. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo, se tiverdes fé, não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes, erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Crer é dizer que crê. Aquela senhora tinha um fluxo de sangue e ela pensou e dizia consigo: vou lá, toco-lhe, eu fico curada. E foi o que aconteceu. Não devemos dar graças a Deus, porque vamos obter pela fé aquilo que nós dizemos. 1 João 5:1-5. Todo aquele, diz a palavra de Deus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama o Pai Celestial, também ama ao que dele é nascido, filho. Disto conhecemos que amamos os filhos de Deus, e os filhos, não só Jesus, como os outros filhos, que receberam Jesus e nasceram de novo. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Diz ainda a palavra, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Crê e recebe. Diz Jesus, eu te recebo, eu creio que tu fizeste tudo por mim. E a pessoa é salva, nasce de novo, etc. Então, vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios 16, 7-14. Diz São Paulo, porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir, né? Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz,
para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos na palavra, né? A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Glória ao Senhor. Vamos ler ainda a palavra do Senhor em 1 Timóteo 6:11 a 16. E diz São Paulo: Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão, diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e sem repreensão, até à aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aparição a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem o só a imortalidade. O Senhor Jesus é o único que tem um corpo imortal atualmente. Aquele que tem o só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Aqui, creio que se refere ao facto de que Jesus tinha um corpo humano, mas ele era o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Glória ao Senhor. Então, vamos ainda ler a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler em 1 Coríntios 2:1 a 7. E diz São Paulo: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para nossa glória. Aleluia. Glória ao Senhor. Então, vamos terminando, meus amigos e irmãos, graças a Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Senhor Espírito Santo seja comigo e convosco, todos os que já pertencem à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.